Fala aí, guerreiro e guerreira, tudo na paz com você? Eu sou Ezequiel Barbosa, especialista em gestão emocional, desbloqueio mental, gestão de finanças e gestão de projetos. Hoje nós estaremos falando sobre o medo. Todas as pessoas têm o medo e o medo amedronta. O medo, ele bloqueia. O medo, ele paralisa. Fica conosco até o final deste vídeo. Eu vou te dar uma sacada extraordinária sobre como você enfrentar os seus medos. Agora preste atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, cai para dentro, se inscreva, ativa o sininho para que você fique sabendo de todas as novidades do canal. Curta aí embaixo, mas curta mesmo. Além de curtir, comenta. Quando você comenta, você ativa o seu sistema límbico para gerar resultados para a sua própria vida. Aprenda uma coisa, compartilha, transborde isso e faça as pessoas aprenderem o que você está aprendendo aqui conosco. Fechou? Eu e você somos um canal transformador na vida de milhares e milhões de pessoas. Posso contar com você? Fica com a gente até o final e você vai ver o que estaremos falando sobre o medo. Quando nós tratamos sobre o medo, você precisa primeiro entender que o medo faz parte das emoções universais. O que o medo faz? O medo, na realidade, ele é positivo, ele é necessário, ele é de suma importância que a sua amígdala cerebral ative este medo e você recua com aquilo que você deseja fazer. Por que disso? Porque o medo, ele fala de uma ameaça. O medo, ele gera um dano emocional. O medo, ele gera um dano dentro de você. E esse medo pode ser real e ele pode ser imaginário. Agora, preste bem atenção. A questão não é o medo. A questão é saber lidar com este medo. O medo do não posso, o medo do não sei, o medo do não consigo, o medo do não sou capaz, o medo do não tenho forças para poder fazer isso, o medo de eu não vou conseguir. Eu vou te ensinar algumas coisas para você poder entender. O medo, ele gera em você um desconforto terrível, porque ele vai trabalhar justamente com o seu fisiológico. As reações biológicas que você vai ter vão afetar e podem afetar o seu humor, podem afetar a sua alegria e podem te trazer tristeza. Essa tristeza vai te gerar um medo descomunal. Este medo pode provocar uma raiva violenta em você. Porém, esse processo da raiva é bom, porque a raiva, ela pode gerar em você coragem e você alavanca. Você pega essa raiva e transforma ela em coragem para sair desta letargia que você está vivendo. Isto acontece quando procrastinamos. Isto acontece quando nós não queremos sair do lugar. A primeira coisa que nos engessa é o medo. O medo é bom quando nós temos que enfrentar alguma coisa e ativa na nossa amígdala cerebral como se fosse uma campainha dizendo: você não pode, você não está preparado para isso. Você não vai conseguir fazer, então bloqueia você. Quando é algo positivo que vai te salvar,
que vai te libertar, que vai poder te ajudar, evitar um acidente, evitar uma ira dentro de você, de fazer uma besteira, tendo um confronto físico com alguém. Evitar até mesmo um problema dentro da sua casa, porque este medo é que faz isso. Agora ouça, o medo, ele pode ser muito ruim para você. Ao mesmo tempo que ele pode ser positivo, ele pode te dar uma bloqueada em trazer você para melhorias, em trazer você para buscar um conhecimento maior, para gerar um resultado extraordinário. Este medo, ele pode bloquear você, engessar você, te neutralizar. E aí, vem comigo para você entender, você precisa ser desbloqueado deste medo. E como eu vou fazer isso? Anota, por favor. Eu quero que você anote, pegue uma caneta, pegue um papel e anota. Chega de ser engessado pelo medo, chega de ser paralisado pelo medo, chega de ser bloqueado pelo medo. Porque o medo, ele vai trabalhar com ancoramento, ele vai ancorar uma fotografia mental lá atrás, que está dentro do seu hipocampo. Esta fotografia mental, ela ficou marcada na sua vida. O que você precisa fazer? A campainha da amígdala, ela está acionando, a sua emoção do medo já foi gerado. Agora você precisa aprender como vencer este medo para ter crescimento na sua carreira, para ter gestão no seu negócio, para você vencer e superar as suas limitações, para você entender que você consegue fazer, para você poder saber aqui dentro da sua mente que você é capaz. Mas eu vou te ensinar algumas coisas, por isso eu te falei, papel e caneta na mão. Vamos lá? Você já está pronto para anotar? Anota. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o seu medo ou os seus medos. Quais são os seus medos? Quais são as suas fobias? O que é que atrapalha você? Do que você tem medo? Anota, pega uma folha e anota os seus medos. Anote cada um deles. Você tem medo de falar em público? Quais são os seus medos? Você tem medo de começar o seu negócio? Quais são os seus medos? Você tem medo do quê? O que é que atrapalha o seu crescimento? Você tem medo das palavras dos outros? Você tem medo do que vão dizer a seu respeito? Quais são os seus medos? Você tem medo de pessoas? Você tem medo de palavras? Você tem medo do quê? Quais são os seus medos? Analisa, identifica os seus medos, escreve um a um deles. Segundo, busque o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você sabe das coisas, coloque uma coisa na sua mente. Você para por falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você simplesmente enfrenta o medo, porque o que bloqueia o seu medo é a falta de conhecer o terreno que você vai ter que pisar. Quando você conhece o terreno, você não tem medo, você enfrenta, você vai para cima. Então busque o conhecimento. Outra questão, distraia o medo, tira o foco, arranca fora isso. Pense em qualquer outra coisa. Quando você estiver com medo, pensa nas coisas ao seu redor. Pensa em algo totalmente ordinário. O medo, ele é extraordinário, é um impacto terrível em você. Pense em algo ordinário. Pense nos seus filhos, pense na sua família, pense em algo que você ama, pense
pense num café gostoso. Pensa, eu vou falar algo, você vai falar um absurdo, mas não é, é um desfoque mental. Do que você gosta, o que te traz prazer. Pensa num personagem que você gosta. Pensa, por exemplo, no Mickey, no Pato Donald. Pensa no Pica-Pau. Pensa num personagem bíblico que te chama a tua atenção. Pensa em Jesus. Pensa em Davi. Pensa em Abraão. Pensa em alguma coisa que desfoca o medo, que destrava o medo. Então você está tirando o foco deste medo e colocando o foco em outra coisa. E dizem que onde você coloca o foco, aquilo expande. Quarta dica, pega essa, pode ser transformacional para a sua vida. O medo, ele só é vencido quando você enfrenta o medo. E como eu enfrento o medo? Agindo, fazendo, indo para cima, resolvendo. Medo precisa ser enfrentado. E como eu enfrento este medo? Quando eu passo a agir, quando eu passo a fazer as coisas. Se eu ficar parado na inércia, assustado, o corpo tremendo, suando, que são as questões fisiológicas que o medo gera, o suor escorrendo, o desespero, ativa o cortisol, sobe a adrenalina e eu fico totalmente envolvido por aquele medo que é ruim, que está me bloqueando, que está me parando, que está me desmotivando. Este medo que está dizendo que eu sou incapaz, que eu não consigo, que não dá. Aprenda. Para de ter medo, enfrenta os seus medos e diga para os seus medos que você pode muito mais. Chega de ter medo do seu medo. O medo é apenas uma emoção, vou repetir, hein, que você mesmo criou, de um gatilho mental que foi ativado, de uma âncora de fotografias passadas da sua vida. Então, vença esse medo. Não importa qual seja, você identifica este medo, conheça este medo, distraia este medo e enfrenta este medo. Fechou? Vou falar de novo, hein? Acabou o vídeo? Vem aqui, e dá um monte de like, dá bastante like, comenta, fala pra gente o que foi pra você, se foi importante para você e compartilhe com as pessoas, transborde isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e tem mais, ativa o sininho, tá bom? Aqui nós temos no canal várias lives, vários vídeos transformacionais que podem transformar a sua vida. Então ouça, assista e depois conta pra gente como é que foi. E não se esquece, hein? Se inscreva, ativa o sininho e vem com a gente para uma transformação. Você é exponencial. Valeu? Tamo junto!